Bem, pessoal, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso módulo de segurança da informação. A aula agora vai ser sobre as ameaças aos sistemas, as principais ameaças aos sistemas de informação. E ainda nesta aula nós entraremos em detalhes sobre os principais programas maliciosos, né, que podem trazer ou que podem causar danos aos sistemas e também aos usuários. Beleza? Então vamos lá. O que seria uma ameaça ao sistema, pessoal? Bem, é tudo aquilo que pode comprometer a segurança de um sistema. Essa ameaça ela pode ser acidental ou então provocada ou deliberada. Se vocês observarem, nós temos aqui uma imagem que mostra justamente como a ameaça atua. Se vocês observarem, nós temos aqui um ícone que representa aqui uma ameaça. E essas ameaças elas vão explorar nos computadores, nos sistemas, justamente as vulnerabilidades, né? Então, se há algo vulnerável no computador, é aí que a ameaça ela se torna realmente perigosa. E aí, ao explorar essa vulnerabilidade, a segurança passa a estar comprometida no sistema, né? E isso vai gerar aqui um incidente de segurança que pode trazer sérios danos ao computador, ao sistema, ao servidor, enfim. Beleza? Muito bem. Quais são as principais ameaças, né, digamos assim, aos sistemas que existem? Nós vamos falar aqui das principais delas, considerando, né, o histórico de questões de concurso, né? A gente está colocando aqui as ameaças que, de uma forma ou de outra, já foram exploradas em provas anteriores de concurso e vamos falar um pouco sobre cada uma delas, começando com os defeitos de hardware, né, que eu destaquei para vocês aí, ou seja, em computadores, em servidores, né, em discos, entre outros dispositivos. Esses defeitos, pessoal, são problemas mesmo, né, que podem ocorrer em computadores. Quem nunca aqui teve um problema no computador? De repente o computador estava funcionando perfeitamente e no dia seguinte, quando você foi ligar, deu um problema no seu HD, deu um problema na placa-mãe, o computador não ligou. Isso eu estou falando do ponto de vista doméstico. Agora, isso também pode ocorrer também nas redes de grandes empresas, né? Então, é sempre importante, né, você considerar que esse defeito de hardware pode trazer problema para as informações que constam. Percebam que às vezes a ameaça ela não vem de fora, né? Ela vem de uma fatalidade de um defeito de hardware, como estes que eu estou citando aqui para vocês. Então, é uma ameaça, beleza? Uma outra ameaça que a gente tem são as ameaças ambientais, ou seja, inundações, incêndios, panes elétricas, né? Essa questão das panes elétricas, elas são muito frequentes, né? A maioria das pessoas que têm computadores pessoais, PCs, usam estabilizadores justamente para minimizar, né, que essas panes elétricas, essas variações de energia possam trazer danos a um disco, a um monitor, a uma placa-mãe, certo? Que são os mais comuns, mas tem a questão dos incêndios, das inundações. Na verdade, são fatalidades, né? Mas são ameaças que grandes empresas, né, que trabalham com informações em alta disponibilidade e que precisam, né, garantir que as informações realmente elas estão protegidas contra qualquer tipo de ameaça. Então, isso com certeza é levado em consideração. Lembrem-se que a gente está aqui falando das ameaças, nós não estamos preocupados ainda, né, com os mecanismos de segurança, aquilo que se pode fazer para minimizar, né, as ameaças aos sistemas. Beleza? Por enquanto, falando apenas, né, dessas ameaças. Outro tipo de ameaça que a gente tem às informações, aos sistemas, são as facilidades no acesso físico, né, ao computador, ao servidor. Então, pessoal, se você está trabalhando, sei lá, no órgão público, numa empresa, você está trabalhando no CPD, no setor de informática, na diretoria de informática, você tem lá, né, uma sala de servidores, essa sala ela tem que ser altamente protegida, né, contra qualquer tipo de acesso, porque vocês imaginem se vocês tivessem livre acesso à sala de servidores. Se tivesse algum usuário que tivesse desgostoso com a instituição, tivesse com raiva por algum motivo, ele com certeza traria danos, né, as informações, ele poderia pegar um desses gabinetes, jogar no chão, levar embaixo do braço. Eu sei que isso é bem difícil de acontecer, mas
Tem algumas empresas que o acesso aos servidores ele é um acesso frágil, ou seja, qualquer pessoa um pouco mais experiente poderia trazer alguns danos aí, né, às informações, às redes nessas empresas, se assim o quisessem fazer. Beleza? Muito bem. Outro tipo de ameaça que nós temos são os hackers ou crackers, né? Na verdade, tanto o hacker quanto o cracker são usuários experientes, né? Exímios conhecedores, né, que invadem sistemas. A grande diferença entre eles, né, é que os hackers eles normalmente fazem isso com uma finalidade específica. Eles não têm, vamos dizer assim, uma finalidade maldosa, né? Eles fazem isso com uma finalidade específica. Já os crackers não, eles fazem isso deliberadamente, eles fazem isso porque eles querem obter algum tipo de informação, algum tipo de vantagem, eles querem causar algum tipo de dano. Né? É diferente, né? A gente poderia resumir dizendo que o hacker é o bondoso e o cracker é o maldoso. Ambos são exímios conhecedores de informática, né, de ciência da computação, conhecem muito e usam diversas técnicas para invadir sistemas. Normalmente, esses usuários usam esse conhecimento a favor, eles trabalham em grandes equipes de segurança da informação para dificultar os ataques, ou então para tentar explorar vulnerabilidades que possam existir na própria empresa no trabalho, para procurar minimizar ataques externos, beleza? Outro tipo de ameaça que nós temos, pessoal, são os programas desatualizados. Pessoal, é muito importante que você que usa computador possa ter seus programas sempre atualizados, ok? Antivírus, próprio sistema operacional, a partir do Windows Update, eu estou falando no caso das pessoas que usam Windows, é muito importante você marcar a opção de configuração para que, quando você estiver na internet, os próprios programas possam verificar se há ou não atualizações a fazer. Do contrário, pessoal, se você não tiver a preocupação de atualizar esses programas, os hackers e crackers que a gente comentou anteriormente, por exemplo, eles vão poder utilizar os bugs, as falhas, as vulnerabilidades que vão existir nesses programas desatualizados, justamente para entrar no seu computador, entrar no sistema, etc. Beleza? Continuando ainda a falar das ameaças aos sistemas, nós temos como ameaça os spams. Os spams, pessoal, na verdade, são os envios de mensagens em grande número, porém sem autorização ou solicitação dos destinatários. Eu diria para vocês que os spams seriam uma chateação, mais do que uma ameaça propriamente dita. Porém, o conteúdo das mensagens que são enviadas como spam é que podem trazer problemas aos usuários, ok? Um outro tipo de ameaça que nós temos aos sistemas são os usuários descontentes ou leigos. Pessoal, isso é muito comum nas empresas, né, independente do tamanho, que você tenha usuários descontentes com a empresa, né, seja por qual for o motivo, ou mesmo usuários leigos. E aí, os usuários mais experientes, por exemplo, eles vão poder atuar em cima desses usuários leigos para obter informações, por exemplo, confidenciais, que possam trazer problemas para a empresa, já que ele está tendo acesso a uma informação importante. Os usuários descontentes que eu havia comentado anteriormente, eles podem ser usuários com bastante experiência que o fato deles estarem descontentes pode provocar nestes usuários a vontade de acessar alguma informação, apagar algum arquivo importante, que não justifica, mas é um risco eminente que as empresas têm quando possuem usuários com esse perfil. Beleza? Continuando, outro tipo de ameaça que nós temos são os golpes ou scams, né? Na verdade, pessoal, cuidado para não confundir scams com spams, que a gente falou anteriormente. Enfim, o que seria os golpes? São técnicas que utilizam a ingenuidade ou emocional dos usuários para obter dados privados ou convencê-los a realizarem operações que colocarão em risco a segurança do sistema. Eu comentei com vocês anteriormente, pessoal, que os spams, as mensagens, né, que são recebidas sem a solicitação dos destinatários, não é uma
ameaça em si, e sim uma chateação. Porém, esses usuários mais experientes usam os spams, o envio dessas mensagens sem solicitação dos destinatários para enviar e-mails com links falsos, e-mails com alguns arquivos em anexos que pode se tratar de algum programa malicioso, e a ideia é explorar justamente a ingenuidade ou o emocional destes usuários. A gente vai tratar mais na frente de alguns desses golpes, ok? Uma outra ameaça aos sistemas, pessoal, são os malwares. O que são malwares, professor? São programas maliciosos, a gente pode tratar simplesmente dessa forma, criados com o intuito de prejudicar os usuários. Até um tempo atrás, um programa que podia trazer prejuízo ao usuário era chamado de vírus. Hoje em dia, o vírus é um dos programas maliciosos. Existem vários e a gente vai tratar no próximo slide sobre os principais programas maliciosos, ou seja, sobre os principais malwares. Beleza? Muito bem. E para fechar esse slide, nós temos aí como uma das principais ameaças os ataques, que nada mais são do que as tentativas, bem ou mal sucedidas, através de atos deliberados, de acesso a computadores e servidores ou o uso não autorizado de sistemas de informação. Pessoal, veja só, os hackers e crackers que eu tinha comentado com vocês anteriormente são os principais responsáveis pelos ataques, até porque eles têm conhecimento mais aprofundado da área de informática, como eu já havia falado para vocês, né, para fazer essas tentativas. Muitas delas são bem-sucedidas e, ao serem bem-sucedidas, esses usuários, né, mais experientes, eles podem ter acesso às informações dentro dos computadores domésticos, por exemplo, ou mesmo nas redes de computadores, a informações que estão armazenadas em servidores sem autorização para isso. Beleza? Então, fechamos aqui essas que são as principais ameaças aos sistemas. Bem, agora vamos falar sobre os principais programas maliciosos, como eu já havia comentado com vocês, certo? Os malwares. Então, vamos começar falando sobre o vírus de computador. Pessoal, dos principais programas maliciosos que nós vamos falar aqui, o vírus é o mais conhecido. Inclusive, as pessoas se referem a qualquer tipo, né, de programa malicioso com o vírus. É muito comum isso, certo? Mas existem diferenças. É isso que a gente vai explorar. Por exemplo, o vírus de computador é um programa, só que ele tem intenções prejudiciais. Na verdade, esse programa, o vírus, ele insere cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos de computador, se tornando parte deles. Na verdade, o vírus ele atua dentro de um arquivo, seja ele um arquivo de programa ou seja ele qualquer tipo de arquivo, e na verdade ele começa a trabalhar quando esse arquivo é executado. Esse arquivo que passa a ser o arquivo hospedeiro. Então, na hora que, sei lá, um determinado arquivo ele se infecta com o vírus, ele só vai propagar esse vírus quando for executado. Do contrário, ele vai ficar lá, digamos assim, incubado. Beleza? O vírus ele não é um arquivo independente, ele depende de um outro arquivo. Isso é uma característica importantíssima para diferenciar o vírus de outros tipos de programas maliciosos. Beleza? Tá claro? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre os tipos de vírus, algumas provas de concurso, eles vão mais a fundo um pouco, eles não falam somente do vírus de uma forma genérica. Muitas vezes eles exigem que o candidato ele tenha conhecimento da forma de atuação de alguns tipos de vírus. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns desses tipos. Na verdade, o princípio é o mesmo, só que o tipo de vírus vai caracterizar a sua forma de atuação. Então, por exemplo, nós temos vírus de boot, que afeta o setor de boot, é o setor de inicialização de um disco rígido, para ser carregado sempre que o sistema foi iniciado. Nós temos os vírus de macro, que são mais comuns em provas. Na verdade, esses vírus eles afetam principalmente os programas da Microsoft, a suite Office, que é um conjunto de programas para escritório, do qual se destaca principalmente o Word e Excel. Certo? Então, esse tipo de vírus ele atua diretamente nesses arquivos de Word e Excel. São baseados numa linguagem que é a Visual Basic for Application, que a gente normalmente se refere como VBA. Certo? Então, esses vírus eles afetam esses arquivos. Então, na hora que você executa um arquivo, por exemplo, do Word, que está infectado com vírus de macro, ele vai se propagar para os demais arquivos que forem criados, por exemplo. E aí nós temos diversos exemplos de atuação dos vírus de macro em arquivos
de Word e do Excel, por exemplo. Nós temos outro tipo de vírus que são vírus de programas, né, que são vírus de executáveis, que afetam os programas propriamente ditos, os arquivos .exe. Nós temos os vírus stealth, né, que usam técnicas diversas para tentar evitar a sua detecção, né, por softwares antivírus. A gente vai falar sobre mecanismos de segurança, antivírus é um deles mais na frente, certo? Então, na verdade, essas técnicas para tentar evitar a sua detecção, por exemplo, de repente um vírus ele se passa por um bad block, né, ou seja, uma falha no disco, para tentar esconder da sua detecção por parte, por exemplo, de um antivírus. O outro tipo de vírus que nós temos são os vírus polimórficos, né, que mudam de assinatura a cada infecção para dificultar a sua detecção, né, por parte dos softwares antivírus. E, por fim, nós temos os vírus de script, né, que se propagam por meio de scripts. Para quem não conhece, scripts, pessoal, são sequências de comandos previamente estabelecidas que realizam determinados procedimentos. Então, muitas vezes, os vírus são os próprios scripts, né, que têm comandos que podem trazer algum tipo de prejuízo para o usuário. Beleza? Existem outros tipos de vírus? Existem. Eu destaquei para vocês aqui os principais baseados, né, em questões anteriores de provas. Beleza? Um outro tipo de malware ou programa malicioso que nós temos, bastante conhecido, são os worms, né? Os worms também são chamados de vermes. É um programa autorreplicante. Veja que isso já diferencia do vírus, né? Ou seja, ele se propaga automaticamente, diferente do vírus, que para se propagar precisa que o arquivo infectado, que é o arquivo hospedeiro, seja executado para ele poder se propagar. Aqui não. Aqui, uma vez que você está infectado com um worm, ele vai se propagar automaticamente através das estruturas de rede, normalmente e-mail. E-mail é o mais utilizado, né? Mas tem a web, compartilhamento de arquivos em redes locais, entre outros. O grande objetivo dos worms é causar um grande tráfego na rede através do envio dessas cópias de si mesmo, né? De computador para computador, causando uma lentidão na rede. Beleza? Essa é, vamos dizer assim, o principal objetivo dos worms. Lembrando que worms não são vírus. Beleza, pessoal? Bem, um outro tipo de malware ou programa malicioso que nós temos é o cavalo de Troia ou Trojan Horse, como eu já vi em algumas provas sendo referenciado. Pessoal, o cavalo de Troia é um programa disfarçado, né, que esconde objetivos maliciosos. Disfarçado como assim? Normalmente ele é recebido, né, por e-mail também, também bastante comum, e na verdade esses e-mails eles são aparentemente inofensivos porque normalmente eles trazem em anexo um jogo, um cartão de aniversário, né, algo que aparentemente seja inofensivo, mas que na verdade está escondendo objetivos maliciosos. Quer dizer, além de executar as funções de fachada, ele vai executar algumas outras operações que podem lhe trazer grandes prejuízos. Por exemplo, pagar arquivos, roubar informações de senha, número de cartão de crédito, né, sem o conhecimento do usuário. O usuário acha, né, quer dizer, o usuário aparentemente não vai perceber isso, né, de forma direta, né, mas sim de forma indireta. Então, tomar muito cuidado, né, que esse é um dos programas assim mais utilizados, né, pelos invasores para conseguir roubar informações. Beleza? Bem, ele precisa ser executado para que este usuário possa sofrer as consequências do ato impensado. Quer dizer, o usuário ele executa, mas ele executa com uma intenção e, na verdade, por trás ele está realizando outras. Bem, vamos falar de mais um programa malicioso, que é o spyware. Na verdade, a gente pode traduzir como programa espião, certo? Ele vai monitorar as atividades, né, de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Existem diversas formas, né, dos spywares atuarem, capturando, monitorando, né, as atividades. Imagine de um computador, imagine que você foi infectado, né, por um programa espião, ele vai estar monitorando e enviando essas informações coletadas aí em segundo plano, sem que você perceba. Então, tomar muito cuidado aí. E existem alguns tipos de programas que atuam fazendo esse monitoramento. A gente vai tratar eles de forma independente, a gente vai falar mais
mais à frente aqui do Keylogger e do Screenlogger, que não deixa de ser uma variação aí do spyware. Beleza? A gente fala na nossa próxima aula. Para encerrar, para não ficar muito longo essa nossa aula, vamos aqui falar do adware. O adware, pessoal, é um programa que faz anúncios, né, de propaganda em um computador. Normalmente sem prejudicá-lo, né? Eles podem ser lícitos ou então maliciosos. Por exemplo, né, existem vários programas que a gente baixa e usa no nosso computador, programas gratuitos, freewares, que possuem patrocínios, né, propagandas de empresas. Por exemplo, o antigo MSN, o WinZip, que eu acho que todos conhecem, programa compactador de arquivos. Quando você abre esses programas, ele tem lá um bannerzinho com alguma propaganda de uma empresa a título de patrocínio. Tudo bem, até aí, beleza. Certo? Agora, existem alguns hardwares que são maliciosos, né, que abrem, por exemplo, no navegador, páginas de cassino, páginas pornográficas. Né? Muitas vezes você acaba clicando num determinado link e o adware acaba fazendo alterações no seu navegador, incluindo listas de sites favoritos, abrindo páginas iniciais, alterando a sua página inicial, ou seja, toda vida que você for abrir o seu navegador, ele já vai abrir uma página que não é a página que você desejaria, e você pode ter certeza, se você estiver passando por isso, é realmente bem complicado de você remover um adware, certo? Então, cuidado para não clicar em qualquer link, achando que pode ser algo inofensivo. O adware realmente ele não é dos programas maliciosos, o que pode trazer mais problemas, mas com certeza, né, com o passar do tempo, vai lhe trazer grandes chateações, beleza? Bem, ainda não acabamos de falar sobre os malwares. Nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula e nós vamos parar por aqui para que essa nossa aula não fique tão longa. Então, voltamos daqui a pouco para dar continuidade aí aos programas maliciosos, beleza? Então, até lá.